Em um dia de festa onde o povo estava comemorando a volta do herói para Isgard, duas crianças correndo passam por uma pessoa encapuzada. E o menino mais novo percebe que na realidade aquela pessoa era um mago negro, que é alguém amaldiçoado. Já na torre do castelo, uma waifu loirinha percebe o encapuzado atrás dela e o cumprimenta. Como resposta, ela recebe a cabeça de um monstro no chão e uma cobrança da promessa que ela fez. Ela diz que irá cumprir e fala pro Kim Min-jun que sua classe magro negro não foi lidado por odiarem ele. E o prota responde que odiou a waifu do mesmo jeito. Mas ela continua com seu discurso e pergunta se o prota quer realmente voltar para o seu mundo original. Ele fala que sim e ainda fala pra ela andar logo com isso. Aí a waifu fala que se ele ficasse, poderia achar um jeito o recompensar pelo que passou. Mas aí prota pergunta como. A loirinha fala que poderia ser qualquer coisa ao seu alcance. Aí então o protagonista começa a falar que queria comida, já que naquele mundo só tinha coisa ruim pra comer. E ele ainda fala que queria um PCzão gamer pra poder zerar aquele MMORPG. A coitada da waifu fica sem argumentos e no fim acaba aceitando e fala que vai enviar o prota de volta. Na sala de ritual, a última coisa que ela faz é retirar um selo da mão do prota, que era basicamente o jeito que ela controlava ele. Aí ele fala que poderia matar ela se ela tirasse isso dele. A waifu acaba só aceitando e fala que seria o destino dela se aquilo acontecesse. Assim que ela termina de retirar o selo, ela tem a ousadia de falar que vai tirar o poder do protagonista. E com isso não se brinca. O prota já lança uma magia no pescoço dela e fala que não ia deixar ela fazer isso. E depois abre um portal para sua dimensão, deixando a waifu em choque com seu poder. E por último, ele ainda mostra o dedo pra ela e fala para essa maluca nunca mais ir atrás dele. Aí depois que o prota atravessa o portal, a waifu fala que isso não vai ficar assim. E no planeta Terra, no apartamento do prota, ele surge. E aí a obra The Dark Mage's Return to Enlistment realmente começa, já que a primeira coisa que ele faz ao voltar pro seu mundo foi pegar o celular para ver o MMORPG dele. Só que um aviso falando que ele tá sem internet aparece. E do lado de fora do AP do prota estão alguns soldados que escutam alguns passos e vão fortemente armados olhar o que era. Se deparam com um cidadão comum com o celular na mão. Claro que o cidadão era o prota. Assim que eles chamam a atenção dele, do nada, do seu lado surge um cachorro demoníaco indo o atacar. Mas isso pro prota não é nada. Simplesmente com a mão ele derrota o bicho. Ele também acaba notando que sua energia demoníaca está vazia. Com aquilo, ele também lembra de seu treinamento infernal no outro mundo. E pensa do porquê ter monstros neste mundo. Os soldados já levam o prota no carro deles. Conversam com ele sobre aquele lugar que ele não poderia estar por ser área militar. O prota lembra que no mundo dele já havia monstros e caçadores quando ele foi invocado para outro mundo. Só que não estavam nas áreas onde os civis moravam. Mas agora a única preocupação do prota era se seu jogo online não havia fechado. Ele também pergunta muito sério pro soldado sobre isso. E ele responde que o que aconteceu foi o aumento da quantidade de dungeons e o tamanho dos monstros que saíram delas, deixando o prota confuso, já que ele não respondeu a pergunta dele. O soldado aproveita e pergunta a idade do prota, já que na Coreia do Sul você tem que servir 5 anos obrigatoriamente por causa das dungeons. E na hora, o prota percebe uma mensagem do seu alistamento no celular e fica desolado pensando em como era pra ele ficar só jogando e baianando, e agora terá que servir no exército. Ele até tem um flashback de quando ele morava sozinho e fica apenas jogando online sem fazer nada. Então ele vai pra uma lan house e vê que realmente terá que ir pro alistamento amanhã, e começa a pensar em como se tivesse com seu poder, ele poderia resolver tudo facilmente. Então no dia seguinte, ele vai pro lugar do exame, e lá dois instrutores começam a falar o que eles têm que fazer, deixando o prota feliz, já que ali eles são mais legais do que o último instrutor dele. Há também um sargento que aparece e pergunta se alguém quer se tornar um caçador do exército, onde apenas o protagonista se voluntaria. O sargento manda ele ir lá pra frente. Assim, o prota dá um pulo, quebrando o chão e pousa lá na frente, se apresentando e falando que quer se inscrever para o programa de caçadores. Aí é mostrado o antigo mundo que o prota estava, em uma caverna. O prota estava falando sobre os poderes de um mago negro, onde se ele ficasse sem energia, não poderia usar seu poder. E fala que a maneira mais eficiente de usar o poder é com o poder total. Ele, para demonstrar, derrota o boss da dungeon ali. Já na sala em que o prota estava, o comandante está falando com ele, perguntando o motivo dele querer ser um caçador. O prota só responde que tem um assunto inacabado nas dungeons, fazendo o comandante rir daquilo. Aí o prota pensa sobre como os caçadores do exército são a elite e tem prioridade em fechar dungeons. E também que para subir de patente não depende de nada além da sua habilidade. Ele já começa a se imaginar forte e em uma patente super alta. Só que ali acaba chegando o representante dos caçadores do exército e fala que é pro prota verificar seus status e falar o que vê. Só que assim que ele abre sua janela de status, ele vê uma mensagem de erro, claramente indicando que tem hack ali. Quando ele fala isso pro oficial, o deixa muito puto. Só que corta pra uma cena onde outro oficial está falando com uma outra pessoa, com uma waifu pra ser mais exato, uma waifu de cabelo azul, sobre seu desempenho e a escolha difícil que teve que fazer. Só que no meio da conversa, um carro aparece na janela e ele fala que talvez a waifu ganhe um companheiro e que
é pra ela ir ver o que vai acontecer. Aí o Prota já aparece nas instalações do exército e aquele oficial que tá com o Prota fala que ele mesmo irá testá-lo. Assim, ele aponta pra uma pedra vermelha e fala que o protagonista tem que mexer ela 1 centímetro. O que é coisa pra caramba, convenhamos, né? O Prota fala que é um alívio ter um teste tão simples. Só que o oficial não fica feliz, achando que o Prota tava mentindo sobre a sua aba de status. Ali também, a waifu e outro oficial estão assistindo o Prota nos seus testes. Aí, ele primeiro passa a mão na pedra, dá uma analisada nela e vai com tudo dar um soco na pedra. Com isso, a pedra vai de comes e bebes. Ele acabou fazendo que nem um Saitama, o que deixa geral ali impressionado com a força do Prota. Já no treino do exército, tá todo mundo sofrendo com aquilo, já que eles têm que subir uma escada enorme com peso em seus pés. Mas há apenas uma pessoa que acha tudo aquilo divertido. Óbvio que seria o protagonista, que pra ele, aquilo é praticamente um passeio no parque, já que ele pode comer e ainda tem uma rotina boa, diferente de quando ele estava no outro mundo. O instrutor, que tava lá em cima da montanha, tá de cara com o protagonista que terminou seu treinamento. O Prota acaba cobrando uma aposta que ele fez com o instrutor, onde ele ganharia um passe livre se chegasse antes dos 30 minutos do teste. No dormitório, o Prota escuta o povo falando que ficou um ponto mais forte de status, o que deixa ele confuso, já que ele treinava no outro mundo e ganhava no mínimo 10 pontos por treino. Ele também conversa com seus companheiros e descobre que ali há uma sala de computadores. Aí na hora ele resolve ir lá e jogar com seu passe livre e passa a madrugada toda no joguinho. E no outro dia ele ainda vai treinar, mas o comandante começa a dar um aviso a todos ali, falando que eles estão muito fracos e fala sobre o treinamento de adaptação de dungeon, que é ir numa dungeon com companheiros e passar por ela. Todos ficam preocupados com aquilo. O comandante até fala sobre a recompensa se passarem, mas o único feliz, é claro, que era o Prota, né? Que agora só está no aguardo de receber a sua recompensa. Será que ele vai ganhar mesmo? Só saberemos no próximo episódio. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Passa no Discord que tá aí embaixo. É nóis. Falou! Tá ficando doido?